Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje falarei sobre a primeira parte do capítulo 8, versículos 1 a 21. Encontramos aqui 3 episódios muito ricos e interessantes da Palavra de Deus, quando Jesus, no início do capítulo 8, opera a sua segunda multiplicação dos pães, e também diz que alguns peixes pequenos existiam ali também, então ele também distribuiu os seus discípulos. Depois, um embate com os fariseus e depois um ensino e uma repreensão aos seus discípulos. E aqui nós vemos no primeiro episódio da multiplicação dos pães como Jesus é poderoso para nos prover todas as nossas necessidades. Depois nós vemos um alerta da parte de Deus para não sermos incrédulos como os fariseus. E por fim, vemos como os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo todos os sinais e aprendendo todos os seus ensinamentos, ainda tinham dificuldades para entender os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos espirituais de Cristo. Então, falando do primeiro episódio, aqui a segunda multiplicação, ela tem muitas semelhanças com a primeira multiplicação dos peixes registrada em Marcos capítulo 6, e você deve lembrar quando eu falei desse episódio, que ele é registrado nos 4 evangelhos. Essa segunda multiplicação é registrada aqui em Marcos e em Mateus, e também é maravilhosamente rica para nos ensinar. Grant Osborne, aquele autor que tem citado frequentemente, ele diz: o ministério de Jesus em terras gentílicas prossegue com o segundo milagre de alimentação, que mostra a inclusão dos gentios no ministério messiânico de provisão exercido por Jesus. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E Jesus, como vimos no final do capítulo 7, está aqui numa região gentílica e ele opera um segundo milagre de multiplicação. Então, Cristo, ele é aquele que provê as necessidades para os judeus e para os gentios, já mostrando aqui que o seu ministério era um ministério que seria aberto a todas as nações, que Jesus veio para trazer a provisão material, mas sobretudo a provisão espiritual por meio do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, em que ele venceu a morte, ele nos comprou para Deus, e ele ali mostrando que esse seu sacrifício teria valor para povos de todas as tribos, línguas e nações. E é curioso, irmãos, porque embora os 2 episódios da multiplicação dos pães, dos peixes, tenham pontos em comum, há também diferenças interessantes. O primeiro, em Marcos 6, em que Jesus está ali ministrando a judeus, os seus discípulos que vão a ele, e ele pergunta o que eles têm, eles falam que tem 5 pães e 2 peixes, e ali diz as escrituras que eram 5.000 homens e que sobraram 12 cestos. 12 é um número importante na Bíblia, mente ligado ao governo de Deus, 12 tribos de Israel, como nós podemos ver, os 12 apóstolos. E aqui nesse segundo milagre da multiplicação, não são 5, mas são 7 pães. E aqui nós vemos que sobram 7 cestos depois de alimentarem 4.000 homens. Lembre-se que quando a gente fala de homens, certamente tinham mais pessoas aqui, contando as mulheres e crianças. Então aqui me chama a atenção porque não dá para a gente querer encerrar Deus dentro de uma matemática, de um pensamento muito cartesiano, muito fechado, que talvez alguém pudesse pensar, se Cristo tinha 5 pães e 2 peixes e sobraram 12 cestos, agora ele tem 7 pães, vão sobrar mais cestos. Se tinham 7 pães e o número de homens era menor, 4.000, quando no primeiro milagre eram 5, agora vão sobrar mais cestos e sobram menos, sendo 7 cestos um número curioso também, que 7 é um número que muitas vezes está ligado à perfeição na Bíblia, 7 dias da criação e por aí vai. Mas as coisas de Deus não são tão previsíveis assim muitas vezes, e aqui sobram 7 cestos e Jesus alimenta aquela multidão que estava ali sedenta, com fome espiritual. O Grant Osborne diz algo interessante também, que a disposição do povo de permanecer com ele durante 3 dias sem provisões suficientes comprova sua fome espiritual por Jesus. Então aquele povo estava sedento por ouvir algo da parte de Cristo. E aqui no versículo 2 de Marcos 8, nós vemos que a iniciativa, quando no primeiro milagre partiu dos discípulos, agora parte do próprio Senhor, pois ele fala, tenham compaixão desta multidão. E aí nós vemos um certo vínculo com Marcos 6, quando tem o primeiro milagre da multiplicação, porque no versículo 34 diz que quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Então nós vemos que Jesus tem compaixão no primeiro milagre, por ver que aquele povo estava perdido, e ele começa a ensinar-lhe o evangelho do reino, e depois multiplica os pães, trazendo a provisão. E agora também Jesus tem compaixão, pois vê que aquele povo está com ele há 3 dias, não tem nada para comer, e eles estavam com fome para ir embora, e Jesus multiplica os pães. Então, nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus que conhece as nossas necessidades e é poderoso para prover de formas maravilhosas tudo aquilo que necessitamos. Eu deixo como uma leitura complementar hoje Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido, versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que Jesus havia falado antes, né, o alimento, a bebida e a vestimenta, Deus irá nos suprir. E na sequência vem um embate ali com os fariseus. Depois desse episódio maravilhoso, nós vemos que os fariseus foram até Jesus para interrogá-lo e pediram um sinal do céu. E é curioso que o versículo 12 diz que ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? E pouco antes, no estudo de ontem, você pode confirmar, diz que Jesus, no versículo 34 do capítulo 7, ele, com um profundo suspiro, disse efatá, que significa abra-se, e aquele homem que era surdo e falava muito pouco, teve os seus ouvidos abertos e a sua língua falou livremente. Então Jesus dá um suspiro profundo ao se ver compadecido diante do homem surdo e praticamente mudo, e agora ele dá um suspiro de indignação diante daqueles fariseus que estavam surdos aos ensinamentos de Cristo, o Messias enviado por Deus para levar a salvação. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. O texto que eu deixo para a nossa oração hoje é o Salmo 95, um salmo belíssimo, mas que também chama a atenção para quando ouvirmos a voz do Senhor não endurecermos o nosso coração. Os fariseus endureceram o seu coração e foram firmemente repreendidos por Jesus. E lá em Mateus 16, no versículo 4, talvez por Mateus estar escrevendo aos judeus, ele fala que o sinal seria o sinal de Jonas, do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. E Jesus ficou 3 dias na morte até que ele ressuscitou ao 3º dia. E aí na sequência vemos Jesus falando, ensinando aos seus discípulos que estavam já no barco, e Jesus fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos, e eles pensaram que Jesus estava falando do pão físico. E aí Jesus os exorta, porque eles estavam discutindo sobre aquilo, e aí Jesus fala: vocês não compreendem nem percebem, o coração de vocês está endurecido. Versículo 18, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. E aí Jesus fala desses milagres que aconteceram, exortando aqueles homens a crerem que Deus pode prover todas as coisas. E o fermento que ele estava falando ali não era do pão, o alimento físico, mas era da hipocrisia, da maldade, da incredulidade dos fariseus e dos herodianos. Então precisamos pedir a Deus que revele aos nossos corações a grandeza da sua palavra, dos seus ensinamentos maravilhosos, pois ele tem compaixão de nós. Eliseu, o outro texto que eu deixo complementar aqui é 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, diz que o profeta Eliseu tinha 20 pães e algumas espigas, e ele multiplicou aquilo ali, Deus proveu para alimentar 100 homens. E agora o profeta bendito, o Messias, chega, alimenta aquela multidão, repreende os fariseus por sua incredulidade e exorta seus discípulos a crerem nele. Temos crido em Cristo? Na sequência, Jesus exorta que eles não estavam vendo, não estavam ouvindo. Jesus tinha acabado de curar um homem surdo, como vimos anteriormente no capítulo 7, e mais à frente no capítulo 8 mostra a cura de um cego. Então Jesus é aquele que cura a surdez física, cura a cegueira física, mas também cura a surdez espiritual e a cegueira espiritual, para que creiamos nele e tenhamos vida em seu nome. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos faça crentes fiéis, confiantes na sua provisão maravilhosa, e que possamos, como está aqui no Salmo 95, a partir do verso 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Que possamos crer nisso e saber que Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará.